Suplementação de qualidade é na Midway Labs. Utilizando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Agora sim, você nunca pensou em ir fora do exército, assim, competir, tentar pela seleção, alguma coisa assim? Você nunca fez nenhuma prova? Não dava, Betão, porque eu sempre fui um cara muito pé no chão. Então, quando eu estava no exército, né, como oficial já, eu tinha um salário ali que conseguia me sustentar, conseguia ajudar minha família em casa, ajudar com alguma coisa. E não tinha como eu largar aquilo para tentar alguma coisa. E não tinha como fazer nada, porque o expediente no quartel, à noite eu fazia faculdade, treinava, então não sobrava um minuto. Então, você falou em treinar, né? Nessa época que você esteve no exército, porque assim, a gente assiste muito sobre o exército mais americano, né? Que é o que os filmes, as séries mostram pra gente. O exército brasileiro é muito pouco divulgado. Sim. A gente vê que no exército, tanto no exército americano quanto em outros países, a gente tem uma estrutura para os soldados, assim, desde academia, de treinamento, diferenciada. Como que era? Você tinha, por exemplo, dentro do quartel, você tinha academia? Quando você ia para áreas assim mais remotas, que você falou que já até morou na selva, tudo. Não, morei não. Passei um tempo lá. Fez treinamento, né? Desculpa, fez treinamento. Como que você fazia para treinar? Existia uma estrutura para isso ou era só desporto mesmo? Normalmente no exército tem, né, alguma academiazinha, tem os equipamentos ali da pista, né, que a gente faz, e da PTC, mas não é tão assim, top, né? Depende do comando. Eu servi em comando militar de área, então tinha uma academia muito boa, mas eu sempre treinei fora. No meu período de treinamento físico do exército, eu fazia corrida, né? Fazia essas outras atividades. Que geralmente tiro de guerra tem academia, mas depende da prefeitura, porque normalmente, não sei se é exclusivo, só as prefeituras que bancam o tiro de guerra. Assim, tiro de guerra é diferente. Não é banca o tiro de guerra, é banco a estrutura. Né? O espaço é cedido pela prefeitura. É que o tiro de guerra, na verdade, ele não é uma organização militar, né? Os atiradores, eles têm uma formação militar, mas eles não têm salário. É como se fosse uma escola de civismo com militarismo, entendeu? Mas é totalmente diferente. Mas quem que coordena são militares. São militares. Tá. Né? Os militares passam o ensinamento para os atiradores, mas eles não são militares como um soldado que serviu um ano militar obrigatório. Ele é um atirador. É um pouco diferente a formação. É um treinamento mais básico. Mais básico, exato. É mais básico para preparar se caso ocorra uma guerra, a pessoa ter o preparo mínimo. É uma baita escola de civismo, de cultura. Eu tenho muitos amigos que na época do colégio eram porra loucas e serviram tiro de guerra, né? Fizeram um ano de tiro de guerra que saíram com alguns até tentaram seguir carreira militar. Você vê que muda bastante a pessoa. Muda. Isso que você tinha com a sua mãe, às vezes o cara não tinha, porque, era largado. Exatamente. Não fazia nada. Vários amigos assim. Tinha ajudantes em casa, né? Empregada doméstica, coisa e tal, então não fazia nada. E daí o tiro de guerra mudou a cabeça do cara. É uma chave. É muito legal. É o que eu falo. Eu acho que vale muito a pena, né? Se o jovem tiver a oportunidade de fazer ali, de servir o exército, né? Que seja um período, um ano obrigatório, ou fazer um curso de formação de oficial, vale muito a pena, porque molda o homem. Eu recebi eu saí de casa muito novo e recebi muita obrigação, né? Muito novo, muita responsabilidade. Quando a gente sai do quartel, que a gente se torna aspirante, 1 ano de formação, virou aspirante. Agora você vai tocar uma sessão, vai comandar cabo soldado, vai tocar uma formação. Então muitas pessoas precisam aprender, né, na prática. Né? E o Exército é uma baita escola para esses jovens que dão oportunidade para eles de mudar de vida, tanto financeiro quanto no lado mental, né? A disciplina, você conviver com aquilo ali, você entender como que funciona a disciplina, a hierarquia, né? Ter uma responsabilidade desde muito novo nas suas costas. Então, quando cheguei na tropa, eu recebi uma carga de mais de R$1 milhão para eu tomar conta no meu nome, eu tinha que ser responsável por aquilo. Eu recebi vários soldados para formar ele, então era a vida de pessoas que estavam na minha mão. Então, se eu passasse uma formação ruim,
eu ia ser o responsável por isso, então a gente recebia muita responsabilidade, muito novo, e foi o que me amadureceu muito, muito. Né? Nesse curso que você fez, o Breno, porque assim, quando você pensa em carreira militar, você tem o Exército, você tem a Marinha e as Forças Armadas, Isso. né? Que é Força Aérea, né? Isso. E nesse curso, ele é preparatório, você pode escolher uma das 3 carreiras? Não tem nada a ver. Então, Cada força tem a sua maneira de ingressar. Ah, entendi. Eu pensei que era como se fosse um preparatório, Não. como se fosse uma faculdade e daí a pós-graduação, que seria só para fazer uma analogia. Então não tem nada a ver. Não, nada a ver. Então o seu era o Exército mesmo. É do Exército. Ah, entendi. Isso é uma escola do Exército, entendeu? Entendi. Então a Marinha é um. A Marinha tem a dela, tem os métodos de Sim. ingressar dela, a aeronáutica dela. Inclusive, senhores, todas as Forças Armadas, Marinha, Aeronáutica e Exército, no site deles vocês encontram todas as formas de ingresso. Isso é importante. Idade. Pô, muitas vezes eu recebo mensagem: pô, tenente, eu tenho 24 anos, eu ainda consigo entrar no Exército? Consegue. Existem vários tipos, vários métodos de ingresso nas Forças Armadas. Então entra no site das Forças As Armadas. idades, né? Tudo. Tem tudo. Idade para cada concurso, como ingressar, o que você precisa fazer. E aí é bem explicativo e é bem legal. E já mostrando, né, o que a gente falou bastante aqui com o tenente, que você tem que ter um preparo físico adequado, né? Tem que ter. Senão não adianta. Se você é sedentário, não só em forma, né? Mas você precisa ter um preparo físico, é um soldado, né, galera? Porque faz parte da... Para você entrar, você precisa ter um bom desempenho físico e durante a sua permanência você também precisa, porque anualmente o militar é avaliado 3 vezes no ano com o TAF, que é um teste de aptidão física. Ah, é? E se ele tiver ruim, se ele for temporário, ele é mandado embora. Se ele for que de carreira, ele perde conceito. Explica bem resumidamente, pessoal, como que é esse TAF? São quantas provas? Anualmente, corrida, abdominal, barra e flexão. Então a pessoa tem que fazer uma menção mínima ali. Corrida é aquele teste de Cooper? 12 minutos. É o teste de Cooper. Não, é uma corrida em 12 minutos. É o teste de Cooper, que é 12 minutos, não é? O pessoal fala fazer um Cooper, mas é o teste de Cooper, que se não me engano é 12 minutos. Agora eu não lembro, corrida, cara. Não é de 2 km e 400, é esse? Ou tem não, isso? depende da idade, né? Se a pessoa tem 18 anos, é tanto. Se a pessoa tem 25, é tanto, né? Ah, entendi. É porque não tem como colocar para o cara de 35 a mesma do que o moleque de 22. Então, é diferente. Cada idade tem uma menção, mas é difícil. Eu acho que é só o tempo que muda, né? Se não me distância. engano, depois procura aí, Lucas. Faz tanto tempo, mas eu acho que eu aprendi isso na faculdade. Que, se não me engano, é o teste de Cooper que é usado. Mas depois a gente olha. Pô, e daí você então tinha a cada 3 vezes por ano você era avaliado, mesmo já como oficial. Mesmo como oficial. E isso são para todos, desde soldado... Para todo mundo. Todo mundo. Mesmo as patentes mais altas do Exército, por exemplo, todos. Coronel... Coronel também. Ah, é? Pô. Pô, e aquele... Qual que é a patente mais alta? General. O general. O general passa por isso? Não, ele não sabe. Já deu a idade. Mas tem general que Você faz, imagina, hein? cara? Você imagina lá ali. Eu servia no comando uma vez, um general falou, vamos puxar uma corridinha humilde aqui. Aí eu falei, caramba, o comandante militar de área. Eu falei, mas vai ser de boa, né? Pô, ele correu uns 12 km. Caramba, e foi... E bem. Você correu junto com ele? Corremos junto em tropa, em forma. E ele correu 12 km. Eu falei, caramba, olha aí, mano. Top, né? Tipo, o cara chegar nessa idade, já general, e ainda conseguir fazer 12 km é muito chão, mano. Correndo, cantando, vibrando. É vibração. É muito top. Eu admiro muito a carreira, os militares que se dedicam e tal. As pessoas têm que entender que o que elas escutam às vezes, né? Que meu pai na época que serviu e tal. Muitas vezes é história, né? Mas quem vive sabe, né? A dedicação que os militares têm e tal. E é o que eu falo, tudo na vida é um processo, né? Quando eu entrei no meu ano de formação, eu lavei banheiro, eu varri chão, né? A pessoa fala, o que o militar faz? Varre chão. Tem que varrer mesmo, tem que aprender, tem que passar por todos os postos. Mas depois que eu fiz tudo isso, que eu fui evoluindo, que eu fui crescendo no Exército, eu me tornei comandante de pelotão, eu formei mais de 6 turmas de cabo-soldado, eu fui chefe de instrução do curso de formação de cabo, do curso de formação de sargento, né? Eu comandei sessões que são muito importantes. Então, tudo na vida é um processo. Quando você inicia,
Não adianta você pegar e falar, o soldado acabou de entrar, o que ele vai fazer? Ele vai aprender a ser militar, ele vai atirar, ele vai passar também por situações onde a gente testa os níveis estressores dele. Então ele vai varrer chão, ele vai fazer isso tudo, porque é uma situação de guerra. A situação de guerra é a pior que o ser humano pode ter. Ele tem que estar preparado para isso. Então não é humilhação. Aquilo ali faz parte do aprendizado. Se ele for um bom militar e se ele for continuar, à medida que ele for progredindo, subindo para cabo, sargento temporário, ele vai passar a fazer outras atividades e não aquela que o pessoal vê e às vezes fica brincando, né? Ah, vai pintar meio fio. Mas é assim, senhores, tudo na vida é um processo. Isso eu acho que vem do militarismo, que eu acho muito importante. Quando eu estava no processo de formação da educação física, eu lembro que o primeiro ano eu estagiei numa academia que o professor... Eu entrei para o primeiro semestre, nem poderia estagiar ainda. Eu era apoio, porque eu queria aprender. Então eu entrei como apoio, nem estagiário eu era. Então eu cobria os professores numa academia, onde tinham 3 professores que eles queriam dar personal. Final de semana bombava essa academia e eles me pagavam por fora, que era mais a gasolina que eu gastava, mas eu aprendia com os caras. E um deles ele foi militar. Então, assim, depois eu cheguei a estagiar, depois no período, e eu lembro isso, que você falou, agora eu recordei isso, mais de 20 anos atrás, eu tenho 40 anos, eu tinha 18. E ele passava isso, eu falava, no começo eu queria aprender sobre treinamento, tudo, falou, você tem que primeiro saber todos os nomes dos aparelhos, todos. Eu falei, não, eu já sei. Eu falei, não, você tem que anotar. Aqui o que você usa é diferente. Foi a primeira lição que eu tive. A segunda lição é isso, é o ambiente limpo. Então não tem esse mimimi, não, eu sou professor, a faxineira que cuida. Não, você tem que deixar o seu ambiente limpo. Então se você vê uma sujeira ali, você não tem que chamar, o interfone chamar... Era uma academia de alto padrão em São Paulo. Você não tem que chamar a faxineira. Esse ambiente aqui é seu. Não interessa se foi um aluno, acabou, você tem que limpar. Então eu aprendi tudo isso e porque ele era até a faculdade de educação física desse professor foi, só que eu acho que ele não era militar do exército, acho que ele foi militar da polícia militar. Mas é bem parecido. É bem parecido. Então assim, eu aprendi alguns valores que quando eu fui professor, quando eu fui coordenador, eu já fui gerente de academia, já fui proprietário, eu passei por todos os estágios. Eu passei isso para as pessoas que eu liderava também, que é muito importante, você dá valor em tudo. Exato. Eu aprendi a fazer manutenção. Hoje, se quebrar uma esteira, eu sei trocar. Eu sei fazer tudo, eu sei trocar, eu sei fazer manutenção, eu não preciso, tem funcionários hoje. Sim. Mas se eu precisar ajudar alguém aqui da equipe, eu sei. Eu aprendi todo o processo de academia. Né? Eu passei por todas as áreas também, isso ajudou, mas... Como eu tive o primeiro líder meu dentro da área como academia foi um militar, ele me passou esses conceitos. Sim. Então você faz faculdade, né? Você fala, não preciso, eu tenho a faxineira, não. Você tem que saber fazer tudo. E outra, Betão, pensa assim, você é um cara jovem que entrou para ser oficial do Exército, você vai chegar na tropa, você vai comandar um subtenente que tem 35 anos de serviço. Porque a sua patente é mais alta que a dele, mas a experiência dele... é o que você tem de idade, né? Então, assim, para você cobrar as pessoas, você tem que entender como que funciona. Então, a gente tirou serviço em todos os postos, tiramos serviço de sentinela, de cabo da guarda, de sargento de dia. Então, a gente passou por todos os postos, a gente sofreu, pô. No primeiro ano é sofrimento mesmo, não é mentira, não. E depois para a gente poder entender, né, e cobrar um dia. E tem um ensinamento, né, que eu levo também do Exército. Eu gosto de passar algumas dessas experiências que no dia que eu fui para minha primeira entrevista, que eu cheguei na guarda do quartel, que era no 12BI de Belo Horizonte, 12 Batalhão de Infantaria, eu cheguei lá e, na humildade, né, fui perguntar para um soldado que estava lá na porta, cara, eu vim aqui me apresentar, é por aqui mesmo que eu entro? O cara já chegou, mano, me esculachando. Sai daqui, seu maluco, vai pro outro lado, é lá em cima, sei lá o quê, tá maluco e tal. Aí eu falei, caramba, é que eu não sei, eu preciso me apresentar e tal. Some daqui, é lá atrás e tal. Eu falei, caramba, esse cara me humilhou ali, né? Pô, me chamou de playboy, de sei lá o quê. Falei, cara, o cara nem me conhece, né? Mas beleza. Aí peguei, fiz a formação e tal, fiz a seleção. Depois desse ano, me formei e voltei para fazer o meu estágio de oficial no mesmo quartel que eu me apresentei a primeira vez. Aí quem que eu encontrei lá? Esse cara. Esse cara. Só que eu agora como tenente.
E ele como soldado. E ele Aí soldado. ele olhou pra mim assim, roxo, né? Caramba, ele lembrou que ele me humilhou, que ele fez toda aquela palhaçada e tal. Só que eu dei um tapa de luva. Eu falei, cara, você lembra o que você fez lá comigo lá atrás? Se eu quisesse agora, eu ia te pegar, te sacanear, te colocar pra dobrar posto, fazer um monte de coisa. Mas não, pô. Isso é pra você aprender a não tratar os outros assim. E é uma coisa que eu vou levar também, que eu vi você fazendo comigo, eu não vou fazer com ninguém. E aí eu fui para quando eu cheguei para Campo Grande e tal, eu fui para uma sessão e lá nessa sessão tinha um subtenente, né, o Capitão Marcos, que foi um pai para mim no Exército, que quando eu cheguei na sessão, eu era já tenente e ele era subtenente. Quando chega um tenente novinho assim e tal, às vezes tem uns que chega empolgado, né, já chega, ô sub e tal, que sei lá o que vai fazer isso, tá de missão, que sei lá o que. Eu cheguei sempre no sapatinho, cara. Porque eu lembrava dessa coisa que tinha acontecido lá atrás. Então, isso é para qualquer área da vida, né? Você não sabe a volta que o mundo pode dar. O mundo dá voltas. Quando né, eu cara? cheguei lá, Betão, ele era subtenente. Eu falei, pô, sub, eu tô chegando aqui, né? Sou seu superior por conta da patente, mas eu tenho muito a aprender contigo. Será que você pode me dar uma força e tal? Aí ele já viu com olhos diferentes. Ele falou, pô, esse moleque é parceiro, não é esses oficial bundão que chega, não, né? Aí, pô, ele começou a construir e tal. Ele foi um cara que foi como um pai para mim no Exército. Ele me ensinou muita coisa do lado financeiro, declaração, me ensinou coisa para a vida, né? É um cara que me tirou de quando eu fazia coisa errada, ele me puxava. Então, ele me abraçou como um pai. Eu ganhei um pai no Exército e a promoção dele era mais rápida que a minha. Quando eu entrei, ele era sub, né? No meu último ano, ele tinha sido promovido a capitão e eu era tenente, porque ele era QAO. Ele era sub, aí ele saiu segundo tenente, primeiro tenente e capitão. Ele me passou na patente. Aí ele virou para mim e falou, você é um cara que aqui fora do quartel, você nunca precisa me chamar de senhor, porque quando você chegou lá atrás, né, você não foi bundão. Você falou que tinha muito a aprender comigo, a gente construiu junto e tal. E a gente, pô, é isso que eu falo, a maneira que você chega em qualquer lugar da sua vida, né? Você tem que saber chegar, você tem que saber respeitar todo mundo, desde quem está lá embaixo até quem está lá em cima. E por isso que eu gosto muito de absorver o conhecimento de todo mundo, porque a gente pode aprender com todo mundo. Mas... E essa pessoa que está lá embaixo, amanhã ela pode estar lá em cima.